Mas a gente vive numa sociedade onde a minoria sempre vai ganhar. Porque o preço do sucesso é você pensar diferente. Então a gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros, tudo isso é potencializado com uma série de traumas, junto de a ausência de escolas que ensinem sobre dinheiro, famílias que também ensinem sobre dinheiro, e a gente vive um grande caos. Muitas delas têm mais dinheiro do que eu, muitas delas são mais velhas do que eu, muitas delas têm uma renda maior que eu, muitas delas têm muito mais história do que eu, mas ainda assim elas me buscam por algum motivo. Né? Então, a primeira coisa é, como que você hoje pensa sobre dinheiro? Porque é muito legal, porque você veio evoluindo junto com a sua própria audiência. Te acompanha faz mais de 10 anos, pouquinho, sei lá quanto tempo. Desde quando a gente se encontrava na academia lá antigamente, Lembra? né, cara? Putz, cara, você gravava, era você e o Kaique, a equipe só. Eu caí, cara. Você e o Kaique, a equipe só. Então, e obviamente você veio tendo um entendimento sobre dinheiro diferente. Então, o como pra eu começar, eu acredito que, cara, a riqueza ela começa aqui, ó. Mas na tua cabeça. Que as nossas ações são reflexo daquilo que a gente pensa. Sim. Ah, Posso, assim, pra começar um pouco da definição de como eu vejo dinheiro? é exatamente, esse é o ponto. Vou começar do Como é que você fim. enxerga o dinheiro hoje? Vou começar do fim, Tá. tá? Mas eu vou te dar um presente antes que entregue um pouco como eu penso sobre dinheiro hoje. Que é esse livro, que é O Homem que Comprou o Tempo. Né? Então esse Joga daqui presentinho assim de cara? é um presentinho, um livro que não está disponível ainda. Está na pré-venda, mas ainda não lançou, então você está recebendo antes de lançar. Ah, E ele mostra um pouquinho sobre como eu vejo o dinheiro hoje. Ele foi um livro escrito que eu não tenho dúvida que é a minha obra-prima até hoje. nossa, bonita capa, hein, cara? Bem bonito, bem bonito. A gente fez ele numa lâmina dourada, brilhante, então ficou bem legal. E o título do livro é O Homem que Comprou o Tempo. Deixa um autógrafozinho, só assina. Olha só, eu combinei o seguinte, uma coisa. Toda vez que eu assinar um livro agora, eu vou botar o número da minha assinatura. Essa daqui é 03. Essa daqui é 03. Então eu vou Vale, notar... vale, né? Essa aqui vale, Esse né? aqui vale. Porra. O top 3 vale, vai ser numerado. Legal. E então esse livro é uma grande reflexão sobre o dinheiro, no final das contas, né? E o título dele é O Homem que Comprou o Tempo. Tá. Então o que é o dinheiro para mim hoje? O dinheiro, ele é o tempo. O dinheiro é o tempo. Antigamente, o dinheiro ele não era o tempo. Você nunca enxergava assim? Você não enxergava assim antes? Não. Antigamente, eu não tinha tempo, talvez, para enxergar de fato qual era o real valor do dinheiro. Para mim, o dinheiro era muitas coisas. Era uma mistura de problemas emocionais, brigas em família. Era uma mistura de ostentação, sonhos e prazer. Muito prazer. Mas com o passar do tempo, o dinheiro ele deixou de representar tudo isso. Ele se transformou numa ferramenta que permite que eu possa fazer os projetos que eu quiser, porque agora eu tenho tempo. Quando você não tem dinheiro, você não tem tempo para as coisas. Então você acaba virando escravo da sua própria rotina e você é obrigado a fazer coisas que você não quer, porque você precisa. E quando você tem dinheiro, você pode fazer o que você quer e você pode jogar o payback das suas ações lá para frente. Então ter dinheiro permite que o payback das suas ações seja jogado lá para frente. Bom, hein? Então o ter dinheiro te traz essa liberdade. Muito bom. Onde você não precisa do retorno imediato das suas ações. Por isso você pode fazer de fato o que você acredita. Então, às vezes, se você for pensar no empreendedor, tem aquele empreendedor que está no meio da empresa que ele precisa vender agora, senão ele vai fechar a porta. Exato. E tem aquele que ele sabe que precisa vender, mas ele quer primeiro passar por esse processo, porque vai ser melhor para o cliente dele e para ele, para que ele de fato venda o que ele quer e não venda o que ele é obrigado, por mais que às vezes seja uma coisa que nem vai ser tão boa assim para o cliente. Sim. Porque senão ele vai fechar as portas. Então o dinheiro para mim hoje ele representa o tempo. Só que é um tempo que é uma espécie de alquimia do tempo, onde você pode de alguma forma pegar esse tempo, colocar no pacotinho e passar ele adiante. Então se você deixa uma herança para seus filhos, você acabou de dar, cara, um legado da sua vida, anos de trabalho, anos de conhecimento acumulados num pacote, você deu para ele. Então seu filho pode pegar, rasgar isso daqui, ou ele pode viver muito mais. Porque imagina, se você deixa uma herança para um filho, com sabedoria, ele não é mais obrigado, cara, a ralar do jeito que ele ralava, sem propósito na vida dele, e abrir mão de coisas que realmente são muito importantes na vida para poder pagar as contas. Então você acabou de dar tempo para ele, né, no final das contas. Então o dinheiro hoje é super poderoso, ele compra a sua liberdade e de alguma forma, se passar do ponto também te escraviza. Existe um equilíbrio interessante sobre isso, mas dinheiro é uma das ferramentas mais poderosas do universo, com certeza, porque Deus está acima de tudo. Mas a única coisa que rivaliza com Deus, ou única não, mas talvez o que mais rivaliza com Deus na Bíblia, por exemplo, é o dinheiro.
Sim. Então você tem Mamon, que representa esse Deus. Exato. E por que, que o dinheiro é um Deus tão poderoso? Porque o dinheiro, ele pode te dar muitas coisas que Deus também dá. Poucas coisas dão coisas que Deus também dá. O dinheiro é uma delas. Só que é claro que ele nunca vai te entregar essas coisas do jeito que Deus dá. Mas ele te entrega. Quais são essas poucas coisas na sua... Paz. As pessoas falam, não, às vezes você tem dinheiro e não tem paz. Tá bom, se você não tem dinheiro, você não tem paz. É muito difícil. Ah, não, mas não é assim. Pô, peraí, então quer dizer que você tem um filho, você tem uma filha que tá morando num lugar perigoso, onde o seu vizinho aqui se ouve grito o tempo todo, ali estão sendo assaltados, ali rola estupro o tempo todo, ela tem que ir pra escola a pé, você tá tranquilo, isso te dá paz? Não te dá paz. O dinheiro vai te dar paz, isso daqui. Você não sabe se você vai ter segurança se você não tiver dinheiro. Uhum. O dinheiro te dá segurança também. Então o dinheiro te dá segurança, o dinheiro te dá paz, o dinheiro te dá uma série de coisas que você geralmente busca em Deus. Por isso que é tão difícil quando você tem dinheiro você buscar Deus. Porque o dinheiro vai te entregar quase tudo que Deus dá. Mas Deus tem sempre um grau acima de paz, um grau acima de segurança. Deus pode dar tudo isso. Mas a gente pode confundir as coisas e transformar Deus no nosso dinheiro. Então Deus é muito poderoso. Desculpa, o dinheiro é muito poderoso. E ao mesmo tempo que ele é muito poderoso, ele também é um grande perigo pra gente. É difícil gerenciar isso. Então, o dinheiro no final das contas também é energia. O dinheiro também é energia. Porque tem uma velha história de um rabino que ele vai subir num palco para dar uma palestra. E aí, um pouco antes de subir no palco, ele chega pro contratante e diz o seguinte: me dá $10 mil agora para eu subir no palco. Ele fala, não tem como, tá louco, já acertou. Ele falou, não, mas eu quero $10 mil agora, senão eu não vou subir. Ele fala, você tá maluco? Eles se juntaram, foram lá, deram $10 mil para ele, e aí ele foi e subiu no palco e arrebentou, e o pessoal vacionou ele, foi incrível, a melhor apresentação de todas. Ele voltou do bastidor, chegou pro contratante, o contratante elogiou, ao invés de estar bravo, falou que incrível que foi sua apresentação, impressionante. Aí ele falou, toma aqui de volta os $10 mil. Ele falou, não, mas não precisa. Ele falou, não, mas toma de volta, eu combinei com você. Ele falou, mas por que você me pediu então esse dinheiro? Aí ele disse, você não tem noção da diferença que faz você subir num palco com $10 mil no bolso. Ou seja, o grau de confiança e energia que isso trouxe para ele é poderoso. Então o dinheiro, ele também aumenta sua autoestima, ele aumenta sua confiança. Meu Deus! Quem é esse magrão aqui, cara? Eu vim estragar esse negócio aqui. Tá muito organizado. Caramba, cara. Esse é o Flávio Augusto. Esse é o Flávio Augusto. Valeu. Deixa eu correr lá. Palmas para o Flávio, Esse é o cara que comprou o tempo. Esse comprou o tempo de verdade. Cara, muito boa essa história. É muito aleatório, né? Estamos falando aqui, passa o Flávio Augusto para dar um alô. Você acha que essa visão sua... Porque, obviamente... Por que é tão difícil as pessoas se resolverem com o dinheiro? Assim, primeiro mentalmente, energeticamente, socialmente. Por que você acredita que tem esse lance? Até você não veio amadurecendo do jeito que você enxerga dinheiro? E qual que é o trabalho que a gente precisa fazer para buscar esse amadurecimento, o jeito que eu entendo, o jeito que eu penso sobre, o jeito que Qual foi o seu trabalho? Será que você se questiona, você olha o comportamento humano, você fala, puta, eu não quero estar para lá. Qual foi a sua maneira de realmente trabalhar a sua mentalidade em relação à grana? Foi, cara, não tem jeito, é tendo mesmo. É ter que você vai entender os prazeres, as ameaças. Como que você enxerga isso? Primeiro você falou assim, da onde vem esse problema, né? Na escola você tem uma matéria de geografia, você tem uma matéria de matemática, você tem uma matéria de português, você tem uma matéria de filosofia. Mas você não tem uma matéria sobre dinheiro. Em casa você aprende várias coisas, você aprende a se alimentar, você aprende a se comunicar, mas você não aprende também sobre dinheiro. O professor não tem dinheiro suficiente para te explicar através da prática. Os seus pais não têm dinheiro suficiente para te ensinar através da prática. Então ambos desconhecem da prática porque não têm as sementes necessárias para gerarem o fruto patrimônio e por isso eles não têm essa capacidade, na maioria das vezes, de te educar sobre dinheiro. Além disso, a gente vive num país e num mundo onde o que gira a economia é o consumo. Então, ao invés de nos incentivar a entender sobre isso,
o incentivo é para que a gente gaste isso, porque isso faz a economia girar. O gastar, o consumir, gira economia. Tudo que é crédito na economia faz as empresas contratarem mais, montarem mais projetos, aumentar o consumo. A gente tem os países cada vez mais endividados. Então a gente tem uma economia com base no consumo desenfreado e não na poupança. Então tudo isso faz com que a gente viva num cenário onde a gente cada vez desconhece mais sobre o dinheiro. Inclusive, acho que a gente vive num mundo hoje que é dito como uma democracia, né? E a democracia, ela incentiva a cultura do prazer, de alguma forma. Porque Como assim? a democracia, ela, em tese, vai ser gerida, né? Através de um sistema de votos, que vai elencar alguém para nos representar. Aham. Mas essa pessoa que vai nos representar, dificilmente vai ser a melhor. Ela vai ser a mais popular. Exato. Concordo. Então, assim, se o nosso sistema vai eleger alguém para nos representar com base em quem é mais popular, é claro que essa pessoa que vai nos representar vai acabar se transformando na mais popular, porque de alguma forma vai entregar o que a gente quer. E nada na vida é baseado com verdade, né, enraizada no que a gente quer. Né? A gente geralmente deveria ter uma sociedade baseada no que a gente precisa. É o sacrifício e o resultado. Então a democracia, de alguma forma, acaba invertendo um pouco dessa lógica, onde ao invés de a gente pagar um preço e receber algo, a gente quer receber algo antes de pagar o preço. E aí você começa a ter um grande sistema cheio de problemas. E quando você bota o dinheiro nessa equação, o que acontece é que não sabemos sobre dinheiro, queremos o prazer antes de conquistar, não temos a capacidade de conquistar, então a gente passa a querer nos tranquilizar através da crítica a quem conseguiu de algum jeito. E como quem tem dinheiro é a minoria, de uma forma geral, a gente traz dos nossos primórdios aquela vontade de ser aceito pela maioria. Então é muito natural a gente criticar aquilo que a gente não é. E a maioria das pessoas não são ricas financeiramente. Então a gente passa a criticar isso, não só por a gente não ter, como também por a gente ter passado por vários problemas na nossa vida por causa da falta disso, e que culminaram em quem a gente se tornou. Pessoas que são escravas da nossa rotina, que acordam muito cedo, que dormem muito tarde, e que, volta e meia, através das redes sociais hoje, permitem que a gente vislumbre alguém muito feliz por estar vivendo algo que a gente não consegue. Então a gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros, tudo isso é potencializado com uma série de traumas, junto de a ausência de escolas que ensinem sobre dinheiro, famílias que também ensinem sobre dinheiro, e a gente vive um grande caos. E aí quando alguém vem falar sobre o dinheiro, e diz que o dinheiro é bom, e que as pessoas conseguem, através de muito trabalho, muito esforço, um pouquinho de sorte, um pouco de técnica, construir mais patrimônio, essas pessoas, elas geralmente recebem pedradas, porque é como Platão diria no mito da caverna. Você está ali no escuro, você saiu, conheceu o sol, e aí de repente você volta para contar para os outros e ninguém quer ir ver o sol junto com você. E agora, ao invés de você ficar extremamente feliz por estar vendo o sol, você fica quase que triste e decepcionado por saber que os outros não querem conhecer o que você já conheceu. E eles começam a dizer que você é maluco, e não eles que estão lá vivendo no escuro. Então isso é um pouco do que a gente vive hoje em relação a dinheiro. E por outro lado, talvez a gente nunca tenha vivido um momento com tantas possibilidades de enriquecer como a que a gente tem hoje. Né? Então a gente vive um pouco dessa dualidade no mundo, né? Cara, eu acompanhei hoje seus stories, você falando muito do grupo, na qual atingindo a marca de 10 bi sobre gestão. Uhum. Até lembro o número, 155 mil investidores. Uhum. Aí eu falei assim, cara, passou 155 mil pessoas lá pelo grupo, investindo através do grupo. O que você percebe que é um padrão assim? E eu gosto muito de você, que você atende clientes pessoalmente. Muitos atendem, você vai lá, recebe o cara na empresa, vai lá, obviamente, você queria poder receber todo mundo, mas não tem como. E o que você vê, Kai? É batata, galera, geralmente um ponto... O que você vê que é um padrão em comum entre as pessoas que começaram a ganhar o teu tipo de dinheiro? Porque eu vejo que isso daqui é 155 mil pessoas, é as pessoas que têm um problema bom. Aprenderam a gerar um fluxo de receita, mas não sabem o que fazer com esse dinheiro. Tem quantas pessoas que queriam ser investidores, mas o cara tá no estágio antes.
O que você vê que é um problema em comum entre esses 155 mil clientes? Obviamente, numa escala, assim. Você vê que o cara não sabe o que fazer. O que você vê que é uma coisa que é comum, assim, e para você é algo que você... Numa primeira reunião você gosta de deixar claro? O que você percebe que é um ponto em comum entre as pessoas que te buscam? Cara, eu acho que um ponto em comum com as pessoas que me buscam é que elas são humildes intelectualmente. Senão elas não me buscariam. Que legal. Né? E eu acho que o que te faz crescer de uma forma geral, e são habilidades diferentes, fazer dinheiro e multiplicar dinheiro, né? Aquelas pessoas que me buscam são humildes intelectualmente para entender que elas não sabem tudo. Você não sabe tudo, eu não sei tudo, e por isso somos sensatos. No momento que você acha que sabe tudo, você é arrogante. Boa. Muito boa essa E resposta. no momento que você é arrogante, você é insensato. Então você acaba, muitas vezes, não fazendo o que você sabe que deveria fazer de uma forma racional, de uma forma lógica. Então quem me busca sabe que não sabe tudo e reconhece que não sabe tudo. E no momento que você é humilde, você se abre para ouvir opiniões diferentes. E no momento que você se abre para opiniões diferentes, você evolui. E isso é muito importante. Então, o que as pessoas que me buscam têm em comum? Elas são humildes intelectualmente. Muitas delas têm mais dinheiro do que eu. Muitas delas são mais velhas do que eu. Muitas delas têm uma renda maior que eu. Muitas delas têm muito mais história do que eu. Mas ainda assim elas me buscam por algum motivo. E esse motivo é, eu não sei tudo. Eu sou bom nessa área e em poucas outras. E eu preciso da sua ajuda nisso. Então, o que elas têm em comum é isso. Muito Elas bom. são humildes intelectualmente. Muito bom. Agora, o maior erro, muitas vezes, de quem não me busca, vou dizer assim, não de todos, é claro, né? Tem gente que, inclusive, investe melhor do que eu, né? Mas as pessoas que não me buscam, muitas delas têm em comum o fato de elas acharem que elas sabem tudo, né? Seria basicamente o antagonismo que eu acabei de falar. E o problema disso é que qualquer pessoa que tem uma opinião sobre o futebol, né? Então você vê no estádio todo mundo dando opinião pro técnico, qualquer um tem opinião sobre política, qualquer um tem opinião sobre economia, e é muito fácil também qualquer um ter opinião sobre investimentos e sobre dinheiro. Isso traz a ilusão de que elas estão muito seguras. E o que a gente vê acontecendo? O que a gente vê acontecendo é que a maioria das pessoas perdem dinheiro ao longo do tempo. A maioria das pessoas elas não sabem investir e essa arrogância custa muito caro na frente, custa muito caro. Porque você vê naturalmente que hoje a gente vive uma crise, por exemplo. Uhum. Eu venho conversando com muitas pessoas, e essas pessoas que estão no meio de uma crise, elas criticam muito o Brasil, naturalmente, e pelo fato de elas estarem muito críticas ao Brasil e a taxa de juros está muito alta, elas fogem para o Porto Seguro, que é um investimento de renda fixa tradicional. Só que em algum momento essas mesmas pessoas elas vão investir em bolsa quando a bolsa estiver bombando, porque elas vão falar que agora a economia mudou. E aí quando a bolsa começar a cair, elas vão sair de lá e vão investir de novo em renda fixa. Então a gente vê ciclos econômicos acontecendo. Mas a gente vive numa sociedade onde a minoria sempre vai ganhar. Porque o preço do sucesso é você pensar diferente. E o custo de pensar diferente é você ser obrigado a aceitar críticas da massa. Isso dói demais, porque desde os primórdios a gente aprendeu que para a gente se manter vivo, a gente precisava ser aceito pela maioria. Senão a gente seria abandonado, né? E a gente seria comido pelos leões, né? Então a gente precisou ser aceito pela maioria. E quando a gente fala de grana, é natural, existe uma pirâmide, né? Onde existe uma minoria que atinge um grande resultado, e a gente atinge um grande resultado pensando diferente e sendo criticado pela massa. É natural isso acontecer. Isso também é uma consequência, de alguma forma, do nosso modelo de capitalismo e democracia, talvez. Então, é difícil. Você pode ver que não existe gente famosa que não é criticada. Os únicos que não são criticados são aqueles que não viveram tempo suficiente para virarem vilões. Então, assim, ou o herói, ele vive tempo suficiente para virar vilão, ou ele morre antes da hora e aí ele é eternizado como herói. Sim.